Dom Afonso V tinha apenas 6 anos quando seu pai, o rei Dom Duarte, faleceu. A situação algo conturbada que se vivia no país não era favorável a uma transmissão do poder. Graçava com intensidade a peste de 1438 em alguns pontos do território. Um dos dramas com que se debatia a nação consistia no cativeiro do infante Dom Fernando, refém em Marrocos na sequência do desastre de Tânger de 1437. O debate que se travava à volta da sua libertação contra a entrega de Ceuta deparava cada vez mais com um elevado número de adversários. Uma acentuada divisão dava corpo a profundos antagonismos. Aberto o testamento do rei Dom Duarte, verificou-se com alguma surpresa que, de acordo com as cláusulas testamentárias, o trono pertenceria de pleno direito à sua viúva, a rainha Dona Leonor. Sucede, porém, que desde logo ao princípio, os infantes opuseram-se a esse plano, defendendo antes a ideia de que o poder não deveria ser confiado exclusivamente a uma mulher, mas a mais sendo estrangeira, e, por conseguinte, formar-se-ia um grupo de responsáveis pela condução política do reino. Face a isso, reuniram-se as Cortes de Torres Novas de 1438, nas quais se verifica uma grande divisão de opiniões. Uma boa parte daqueles que lá se encontravam consideravam que o governo deveria ser confiado a um grupo constituído não só pela Rainha Leonor, mas também pelo infante Dom Pedro e pelo Conde de Arraiolos. Gerou-se um certo desentendimento, mas acabou por encontrar-se uma fórmula de consenso. A situação durou apenas menos de um ano. Em setembro de 1439, assiste-se a uma ruptura. Daí deriva que o próprio infante Dom Pedro assume, num ato de revolta, uma ruptura com Dona Leonor. Dirige-se a Coimbra, à frente das suas tropas, avança sobre Lisboa e realiza um golpe de Estado. Esse golpe teve o apoio de 76 câmaras do país, as quais, reunidas em Lisboa, proclamaram o infante Dom Pedro regedor do reino. Mas para que esse mandato fosse válido, tornava-se indispensável que o próprio infante Dom Pedro fosse consagrado em cortes. E para tal reuniram-se as Cortes de Lisboa. Simplesmente, as Cortes não tinham qualquer legitimidade sem contar com a presença do rei. Dom Afonso V, então apenas com 6 anos, estava na posse de sua mãe, que com muita relutância aceitou que seu filho viesse até às Cortes. Sucedeu que, graças ao infante Henrique, foi possível que o próprio Dom Afonso V tivesse dado entrada nas Cortes no dia de Natal de 1439 e, a partir de então, o poder está nas mãos do infante Dom Pedro. Simplesmente, esta situação dura sensivelmente menos de um ano. A rainha Dona Leonor resolve partir para o Crato, forma-se um grupo de reação contra o infante Dom Pedro, as tropas dirigidas pelo infante Dom Pedro atuam sobre o Crato, a rainha conhece o exílio em Castela e, a seguir à campanha do Crato, vamos assistir ainda a uma campanha contra o Conde de Barcelos, que, desde o norte do país, apoiava a causa de Dona Leonor. Como o próprio Conde de Barcelos verificou que não tinha capacidade para resistir, encontrou uma fórmula que lhe permitiu obter a paz e, graças a isso, o infante Dom Pedro pôde, a partir de então, começar a governar o reino. Apesar de Dom Pedro ter continuado associado ao poder, após ter sido contemplado com uma carta de louvor nas Cortes de Lisboa de 1446, reunidas quando Dom Afonso V prefez os 14 anos, as relações entre ambos começaram a degradar-se progressivamente. Desta degradação, resultou a ruptura ocorrida em julho de 1448, que obrigou Dom Pedro a retirar-se para as suas terras do Ducado de Coimbra. Daqui em diante, foi um passo para a destruição física de Dom Pedro, acusado de ter um projeto de tomada de poder e de ter mandado envenenar Dona Leonor, pelo que a sua morte em Alfarrobeira, no mês de maio de 1449, constituiu o corolário de um violento clima de reação. Vitoriosa a nobreza, cuja bandeira foi o próprio rei, observa-se de imediato uma destruição da política centralizadora de Dom Pedro, a qual se caracteriza pela dilapidação constante do património do Estado em benefício dos nobres que haviam lutado ao lado do rei. A morte de Dom Pedro
representou um isolamento internacional do país, alvo das mais exacerbadas críticas. Internamente, a situação agravou-se com o ataque aos judeus de Lisboa em dezembro de 1449. Impotente o monarca em restabelecer a autoridade, viu-se obrigado a pactuar com os desordeiros para evitar a guerra civil. A corrupção lavrava impunemente, sendo o próprio Duque de Bragança acusado de se haver locupletado com 60 mil reais brancos pertencentes à tesouraria das obras da cidade de Braga. Com a finalidade de reabilitar o país no concerto das nações, tratou Dom Afonso V de negociar o casamento de sua irmã Dona Leonor com o imperador da Alemanha, Frederico III. Um dos mais hábeis negociadores da diplomacia portuguesa foi o Dr. João Fernandes da Silveira, que veio a tornar-se mais tarde o primeiro barão português com o título de Barão de Alvito. Outro dos casamentos que trouxeram prestígio ao país foi o de Dona Joana, irmã do rei, com o monarca castelhano Henrique IV. A política africana de Dom Afonso V teve o seu início com a conquista de Alcácer Seguer em 1458. A expedição, constituída por 220 embarcações, implicou um imenso esforço nacional. O rei nomeou governador da praça a Dom Duarte de Menezes, filho de Dom Pedro de Menezes, que tivera idêntica missão em Ceuta. A política ultramarina de Dom Afonso V foi largamente contestada devido ao enorme dispêndio em homens e dinheiro que isso representava para o país. Entre os principais críticos figuram o próprio irmão Dom Afonso V, o infante Dom Fernando, seu primo, o Conselho Dom Pedro, filho do infante Dom Pedro Alfarrobeira, e uma figura notável que se tinha distinguido, que foi Dom Duarte de Menezes, conde de Vila Real. Dentro dessa mesma linha, verifica-se que nas Cortes de 1459 aumenta o tom das críticas ao rei Dom Afonso V. Grande parte delas tem incidência sobre as tensas exageradas que o rei pagava aos nobres, os dotes pelo casamento e, naturalmente, o desgaste que significava para o povo o lançamento constante de pedidos e empréstimos. Face a essa conjuntura, era, portanto, necessário inverter a política. Só que Dom Afonso V, inteiramente dominado pela vontade dos nobres, acabou por seguir uma linha cuja trajetória foi nefasta para o país. Perante o colapso financeiro em que se encontrava o reino, teve de se proceder, nas Cortes de Lisboa de 1460, à votação de um empréstimo à coroa de 150 mil dobras de ouro, as quais eram cobradas com a condição de serem repartidas pelas 3 ordens da nação: o clero, a nobreza e o povo. O garrote pecuniário que afetava o reino não obstou a que Dom Afonso V continuasse a sua política africana, prosseguida com temeridade e determinação. Em 1463, assistimos a um fracasso na tomada de Tânger, na sequência de uma imprudência cometida pelo seu irmão, o infante Dom Fernando. O ataque em campo aberto que o monarca desenvolve em Arzila obriga Dom Duarte de Menezes a cobrir-lhe a retirada e a encontrar a morte em pleno campo de batalha. Apesar das dificuldades materiais, as campanhas em Marrocos prosseguiram. Em 1471, uma frota, constituída por 477 navios, rumou para Arzila e conquistou a cidade. De imediato, os portugueses apoderaram-se de Tânger, que os mouros haviam abandonado, e de Larache. Dona Isabel morre em 1455. Filha do infante Dom Pedro, a sua vida foi relativamente curta. Entretanto, passados alguns anos, Dom Afonso V volta novamente a casar e fala com Dona Joana a Beltraneja, filha de Henrique IV de Castela. Esse casamento verifica-se em 1475, logo após a morte do rei, conforme já foi dito, e as circunstâncias ligavam-se diretamente a um problema político que visava a união entre Portugal e Castela.
O problema, em todo caso, levantava algumas dificuldades. Dom Afonso V deixa como regente de Portugal seu filho, o príncipe Dom João. Entretanto, ensaia uma série de diligências, tendo em vista justificar perante Castela os seus direitos à sucessão do trono. A resistência de Castela passa a ser considerável na medida em que se opunha a esse projeto Isabel a Católica, entretanto casada com Fernando de Aragão. E essas dificuldades vieram-se a avolumar de uma forma extraordinária, o que deu origem a uma intervenção militar de Dom Afonso V em Castela. O grande acontecimento resultante dessa intervenção verifica-se na Batalha de Touro, ocorrida em 2 de março de 1476. O combate ficou indefinido, a hoste de Dom Afonso V foi derrotada e, com a derrota de Dom Afonso V, perdeu as possibilidades de vir a ser rei de Castela. Sem esquecer ainda que há toda uma conjuntura militar que se irá traduzir por uma série de ataques contra a fronteira portuguesa, de cujos ataques resulta a destruição em boa parte de 23 localidades situadas na fronteira. Como a guerra se arrastava e o desgaste económico e humano era considerável, surgem pressões no sentido de se alcançar a paz. Basta atender às petições apresentadas nas Cortes de Lisboa de 1478. Criavam-se as condições para a celebração da paz. E a iniciativa viria a ser assumida conjuntamente quando, no ano seguinte, em Alcáçovas, no mês de setembro do ano de 1479, estabeleceu-se a paz. Os negociadores foram, pela parte de Portugal, o barão de Alvito, o Dr. João Franz da Silveira, e por parte de Castela, o Dr. Rodrigo Maldonado de Talavera. Com este passo, abria-se o caminho para a normalização das relações entre ambos os reinos.